Fala galera, Guilherme Barros, mais um resumo de livro e dessa vez eu vou falar sobre como negociar qualquer coisa com qualquer pessoa de Eduardo Ferraz. Para quem leu um livro só na vida toda até os 25, 26 anos, agora vem mantendo uma média de 2 livros mês, então aqui vai mais um resumo de livro. Falar que esse livro eu achei bem legal, bem interessante, porque ele dá várias dicas assim de negociações, desde você se preparar, a você saber o que você quer naquela negociação, a você avaliar o seu oponente, que ele fala, a pessoa com que você vai estar negociando. E ele começa falando que, em primeiro lugar, ele fala assim, a parte 1, a base que você deve ter, né? Ele fala que o que você perde por não saber negociar. Então isso é uma coisa que para você avaliar. Aí ele diz algumas histórias, ele conta alguma história, tipo um estudante que quer negociar com a professora porque não conseguiu assistir a última aula e precisa que ela mande a matéria, ou que, por exemplo, está sem dinheiro para comprar na cantina do colégio e precisa negociar para deixar fiado porque está com fome, entendeu? Então ele fala várias negociações, um marido que quer negociar com a esposa sobre alguns horários de ficar com o filho ou não, por causa do trabalho. Então ele diz várias histórias, isso que eu gostei desse livro foi isso, ele conta em histórias, ele usa como exemplos, algumas histórias que dizem sobre o que você perde quando você não sabe negociar, isso eu achei muito legal. Então aqui eu anotei algumas coisas, aí ele começa falando também os estilos estruturais do negociador. Ele diz que tem várias características de um negociador e você deve avaliar qual a característica que você tem mais forte, né, que mais se destaca em você. Competitivo, cooperante, impaciente, perfeccionista e sedutor. Então ele diz essas características de um negociador, né? Você tem mais forte alguma dessas características e a pessoa com que você vai estar negociando também tem, né? Então ele fala também sobre os estilos de negociação, acidental, cooperativa, equilibrada e utilitária, né? Você deve saber por que você está naquela negociação, qual o seu grande objetivo, o motivo, os motivadores pelo quais você negocia, tá? Também ele fala, enfim, obter dinheiro, evitar perda, evitar incômodo, sentir prazer, obter reconhecimento e ser altruísta. Os trunfos para negociar melhor, ele fala algumas características que você tem, né, como padrão, talento, expertise, credibilidade, o que você tem, qual o seu trunfo para uma negociação. Quando você vai negociar, o que você pode utilizar que você tem ao seu favor, você pode potencializar isso na sua negociação, né? Aí ele fala sobre a parte 2, é a preparação. Uma coisa que eu achei legal na parte 1, na base, só voltando aqui para dar um parênteses, que ele fala sobre a BATNA. Isso é muito legal, vou voltar um capítulo aqui para falar para vocês, ó. Ele diz que seu poder de influência, isso é uma frase, né, do Bob Wolff, seu poder de influência se encontra em quaisquer razões que levem o outro lado a querer ou precisar de um acordo com você. Então vamos repetir. Seu poder de influência se encontra em quaisquer razões que levem o outro lado a querer ou precisar de um acordo com você. Isso já traduz a BATNA, né? O que significa BATNA? Best Alternative to Negotiate. O inglês está afiado, né? Agreement, que seria a argumentação, melhor alternativa a negociação de um acordo, né? Agreement seria acordo. Então ele fala que a BATNA deve ser, por exemplo, né, se estiver negociando um aumento de salário, sua BATNA pode ser ter uma oferta melhor de trabalho de outra empresa. Você vai usar isso de argumento para o seu chefe. A BATNA nada mais é como uma alternativa para você negociar. Você vai dizer, pô chefe, eu estou querendo te seguir aqui, né, mas preciso de um aumento, agora caso você não queira me dar, eu já tive uma proposta da concorrência. Por exemplo, ele fala sobre uma BATNA. Ou se não, outra BATNA. Se o seu pai não quer ou não pode bancar um curso no exterior, sua BATNA pode ser trabalhar em meio turno para pagar a viagem. Então, tipo, alternativas que você tem, como ele fala, se você tiver uma BATNA forte, igual poucas concessões. O que é concessão? Você vai ceder poucas coisas, né? Por exemplo, algumas coisas aqui, ó. Se estiver inseguro, tiver poucas informações ou uma BATNA fraca, você não tem alternativas, né? Peça que a outra parte apresente as ideias e argumentos em primeiro lugar. Isso lhe dará a oportunidade de fazer ajustes em sua proposta antes que seu oponente a conheça. Se tiver uma BATNA forte, deve apresentar sua proposta primeiro, pois isso balizará a contraproposta em patamar mais elevado. E a negociação
ficará ancorada em uma margem favorável a você. Então ele fala que se você tiver uma bate na fraca, você vai ter muitas concessões. Agora bate na forte, igual poucas concessões. Você vai ceder pouco se você tiver alternativas fortes, né? Outras coisas aqui que eu anotei, que é bem legal também ressaltar. Aqui, ó. Sobre fechamento. Eu estou dando um resumo aqui do livro, várias coisas que eu anotei, né? Mas fechamento, isso aqui eu uso demais nos meus treinamentos quando eu falo, né? A principal dica nessa situação, quando uma pessoa se demonstrou interessada, ela falou, mas quanto você consegue de desconto? Como isso? Quanto aquilo? Quanto mais perguntas, mais sinal que a pessoa está interessada no seu negócio. A principal dica nessa situação é, não deixe a oportunidade passar e propõe o fechamento. Isso, não deixa a oportunidade passar e propõe o fechamento. Muita gente deixa com que ao outro lado diga, beleza, eu gostei, mas vou pensar. Vou me dar uma semana para me analisar. E vai para casa com algumas dúvidas, enfim, e vai pensar, né? Então ele fala, propõe o fechamento. O pior cenário ocorre quando o interlocutor, por não ter mais argumentos contrários à sua proposta, tenta ganhar tempo ao dizer, vou pensar melhor. E assim que possível, voltarei a contatá-lo, né? Aí ele fala sobre algumas características de tipo de fechamento. Fechamento direto. Vamos fechar? E aí, vamos fazer negócio? Ele diz que é um pouco arriscado, pois a palavra final será do seu interlocutor. Fechamento com ação. Descreva minuciosamente o acordo e peça os dados da pessoa, ou um documento, ou uma assinatura. Muitos acordos não são fechados pois o interlocutor fica esperando a decisão do outro. Não tenha receio de tomar a iniciativa. Gente, tem muita gente que perde de fechar negócios por ter medo de falar, e aí, gostou? Vamos fazer negócio? E aí, tamo junto? Conta comigo? Enfim, né? De realmente fechar o negócio. Fechamento com incentivo. Se fecharmos agora, consigo mais 30 dias de prazo ou 3% de desconto à vista. O que você prefere? 3% à vista ou 30 dias de prazo? Isso é legal, você dá duas sugestões que nenhuma ele pode dizer não, ele vai escolher uma ou outra, né? Na tendência. O que você prefere? Para quem já está muito motivado, o empurrãozinho pode fazer a diferença. Gente, eu vejo muitas pessoas, eu inclusive sou um desses, às vezes eu espero a pessoa me dar um empurrãozinho para mim, aí sim, então vamos fechar isso aí de uma vez. Porque se a pessoa ficar naquela deixar, eu vou pensar, né? Fechamento ou. Vamos marcar a viagem para o dia 30 ou para o dia 1º. Por exemplo, você vai estar vendendo uma viagem para a pessoa. Vamos almoçar no restaurante A ou B. Dar opções, dar apenas 2 opções facilita muito mais a tomada de decisão do que um pedido em aberto. Ou, por exemplo, e aí, vamos almoçar? Vamos almoçar no restaurante tal ou no tal? Veja, a pergunta é muito mais fechada. A pessoa tem poucas opções, né? E provavelmente ela tende a fechar acordo com você. Enfim, eu dei algumas coisas aqui, falei algumas coisas sobre resumo do que eu vi no livro, né? Outras coisas que ele fala também, na parte da ação, né? A parte do fechamento e ação. Ele diz, crie vínculo. Ele diz que uma negociação, quando você chega numa pessoa que você não conhece, né? Que você não tem intimidade com a pessoa, ele diz, fale sobre um assunto comum. Um assunto em comum entre vocês dois, que você vai falar e a pessoa também tem. Fale de alguma coisa que você sabe que a pessoa gosta, que ela tenha prazer em falar, em contar pra você, né? Que nem eu uso um caso, quando eu vou nos lugares assim que eu sei que a pessoa gosta muito de pescaria e eu também gosto. Eu começo falando, e aí, vi que você gosta de pescar e tal, quais lugares você já foi, eu gosto muito disso, gosto daquilo, e falar sobre um assunto que é em comum entre vocês dois, né? Faça ajustes, apresente sua proposta. Claro, crie um vínculo, faça perguntas e ouça com atenção, apresente sua proposta, faça ajustes e feche o acordo. Resumindo então esse livro, Negocie Qualquer Coisa com Qualquer Pessoa, do Eduardo Ferraz. Mais um livro aí para você. Sugestões, dicas de outros livros. E se você já leu esse livro e tem alguma dica que você pegou com esse livro, deixa nos comentários. Marca um amigo aí que gosta da parte de vendas e de negociações, que eu tenho certeza que isso pode agregar para quem assistir esse vídeo, tá bom? Grande abraço, Guilherme Barros. Valeu!